Queridos, graça e paz. Agora vamos ao texto sagrado. Então, para aqueles que estão cansados dos juízes, e eu confesso que por vezes eu também fico, quando eu vou me aproximando do final da série de mensagens, eu já começo a pensar na outra, irmãos. E já estou estudando para as próximas séries do ano. Nós vamos estudar em agosto sobre a nossa igreja, em setembro sobre famílias fortes no Senhor, e de outubro a dezembro voltaremos à nossa jornada de Lucas. E estou muito ansioso para o que Deus vai fazer também no segundo semestre. Mas eu quero terminar muito bem esta série de juízes e sei que, embora eu canse, e vocês também, a cada capítulo o Senhor me revela algo novo e muito importante do seu caráter e da sua vontade. Hoje nós vamos estudar 2 capítulos, capítulo de número 14 e o capítulo de número 15. Ambos tratam do que Deus estava fazendo no meio do seu povo a partir e através da vida de Sansão. Recentemente, um irmão da nossa igreja completou mais um ano de vida e resolveu dar uma festa, o que é comum do seu coração. Ele tem este desejo de partilhar este dia com muitas pessoas. Mas só para variar um pouco, ele mudou o lugar da celebração e levou a sua festa para o Game Station, aquele lugar de brincadeiras lá no shopping. Você já deve ter ido, provavelmente, para participar de uma festa infantil. Mas eu acredito que eu fui um dos únicos a ir ao Game Station para fazer uma festa de adultos. E eu acredito que o dia poderia se tornar caso de estudo, porque só tinha adultos, algumas crianças, e houve uma regressão coletiva. Todos nós voltamos a ser crianças. Eu acho que os psicólogos que estão por aqui poderiam tomar este caso. Foi muito engraçado, irmãos. Homens e mulheres brincando de carrinho bate-bate, disputando na corrida do cavalo e jogando videogame, dando altas risadas. O negócio ficou tão infantil que em dado momento um policial que estava na festa me procurou e disse: pastor, estou chateado porque vou para casa. Eu disse: mas rapaz, por quê? Ele falou: porque eu queria ficar até o final para estourar os balões. Eu disse: não acredito não, cara. E quando eu pensei que a coisa não podia chegar ao jardim da infância, alguém começou uma guerra de jujubas no salão de festas. Alguém. O grupo de repente se dividiu, homens para um lado, mulheres para o outro, e a guerra se instaurou, irmãos. Foi coisa séria, foi tão séria e se tornou tão perigoso que eu corri para me esconder por trás do aniversariante, um diácono desse tamanho da nossa igreja. Mas ele me traiu, irmãos. Ele saiu, me deixou sozinho no centro da batalha. Por alguns minutos eu fui fulminado com o perigo doce das jujubas dos meus irmãos. Se não fosse a voz mais experiente entre nós, eu acho que eu teria saído machucado. Então, graças a Deus pela minha irmã, que estava conosco. Mas o fato, irmãos, é que foi muito divertido e saudável viver aquela regressão. Eu acho que a gente pode estudar o caso. Eu não acredito que você viveu algo semelhante, mas talvez você tenha vivido algum perigo na vida. Talvez você tenha se encontrado em algum momento cercado por perigos e por problemas. Não estou pensando no perigo do trânsito, não estou pensando no perigo do bairro onde você mora, onde você trabalha. Eu estou pensando no perigo do cristão, que vive num mundo que é contra o cristianismo. Como é que o cristão vive neste mundo? Como é que ele se relaciona com este mundo? Como é que ele vive em contato com o mundo? É enviado a amar e pregar o mundo, mas sem se contaminar com ele. Por vezes nós somos tentados, irmãos. Queremos nos misturar. Abraçamos o mundo, seus valores, seus ídolos, seus deuses. E por isso corremos grandes perigos ao longo da vida.
É sobre isto que trata o nosso texto, 2 capítulos na verdade, a partir de Sansão, e mais especificamente a partir do relacionamento de Sansão com os filisteus. Deus vai nos falar sobre os perigos que nos cercam quando estamos neste mundo seguindo a Jesus Cristo. Eu quero começar lendo apenas um verso com vocês, o verso de número 11 do capítulo 15. Vamos estudar 2 capítulos. Mas eu quero começar com o verso de número 11, que nos coloca bem no centro da problemática. Capítulo 15, então, do livro dos Juízes, verso de número 11, diz assim: 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? E Sansão respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Vamos orar, mas deixe sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado por este grande presente, que é estar com os meus irmãos no dia do Senhor, para fazer um culto racional, mas também cheio de paixão e emoção no coração. Ó Senhor, eu sei que todos os dias são teus, e nós deveríamos consagrá-los todos ao Senhor. Mas por vezes não conseguimos, e por isso, didaticamente, para nos ajudar, o Senhor nos deu um dia por semana para a santa adoração, a fim de lembrar o nosso coração de que devemos viver uma vida consagrada a Ti. Por vezes, Senhor, isto se torna muito difícil, porque estamos cercados por perigos neste mundo, por ídolos, deuses falsos, valores e propostas de salvação. Talvez alguns irmãos meus estejam mergulhados neste mundo, não conseguem se separar dele, estão possuídos pelos valores e pelos deuses deste século. Eu te peço que por graça e misericórdia, como fizeste nos dias de Sansão, que o Senhor faça outra vez conosco, liberte-nos dos deuses falsos e nos dê um coração puro na Tua presença para a glória do Teu nome. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que vou falar a Tua palavra, e tenha misericórdia dos meus irmãos que vão ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito habite no nosso coração e abra o nosso coração para ouvir a Tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Se lemos o livro dos Juízes, da esquerda para a direita, a forma normal, do começo até o fim, quando chegamos ao último juiz do livro, Sansão, nós esperamos um clímax, um ponto alto. E se fizéssemos a leitura de trás para frente, o que é também viável a partir dos personagens, também haveria no nosso coração alguma expectativa, a partir do nascimento miraculoso de Sansão, que se assemelha em parte ao nascimento do próprio Salvador. De qualquer forma, porém, estamos fadados à decepção. Quer você comece pelo capítulo 1, quer você comece pelo capítulo 13, você vai encontrar talvez o pior juiz deste período. E é em parte a razão de Sansão ser muito conhecido, não apenas dentro do mundo cristão, mas para além dos seus limites. O Dr. Timothy Keller, falando sobre isso, escreveu o seguinte: a história de Sansão é famosa apenas fora dos territórios cristãos, por sua mistura de sexo, violência, morte e poder.
os mesmos temas que aparecem num filme de ação dos nossos dias. E aí fica a pergunta, irmãos: o que fazemos com este personagem? O que será que Deus tem para nos ensinar a partir deste período e deste juiz? Sansão deveria ser, e em parte ele foi, o salvador de Israel. O anjo do Senhor apareceu aos seus pais no capítulo 13 e entregou a eles a missão de Sansão. Qual era? Livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Em parte, ele faz isto. Mas o grande problema é que antes da salvação, Sansão se mistura. Sansão se entrega. Sansão está prestes a se casar com os seus próprios inimigos. Ele se entrega ao mundo pagão de Canaã, se envolve com ele e é, portanto, dominado. E por isso se cerca de muitos perigos espirituais. Não somos diferentes. Somos muito parecidos com Sansão. Por vezes, abraçamos o mundo e suas promessas. Andamos de mãos dadas com seus valores e seus deuses. E por isso, nos colocamos dentro de um raio de perigos que podem machucar a nossa vida, abalar a nossa fé momentaneamente e ferir a nossa própria família. O que fazemos então? Ou melhor, quais são os perigos que enfrentamos ao longo desta vida? Quais são os perigos que o cristão enfrenta ao longo desta vida no relacionamento com o mundo? Eu listei 4 perigos a partir deste texto e eles estão registrados no nosso boletim informativo. Na segunda página nós temos um espaço para o esboço da mensagem, algumas anotações, perguntas para reflexão ao longo da semana e sugestões de leitura. Nós não temos muitos materiais sobre o livro de Juízes em português, mas há alguns e eles estão listados aqui. Se você quer estudar o texto, você pode, a partir destas referências que nós colocamos no nosso boletim. Mas quais são os perigos então que o cristão enfrenta ao longo desta vida no seu relacionamento com o mundo? Em primeiro lugar, irmãos, ao longo da vida neste mundo, o cristão enfrenta o perigo do casamento. Casamento pode ser algo muito perigoso. Você sabia disso? Rômulo, professor sobre casamento, poderia pregar esse primeiro ponto. Eu acho que eu vou sair. O especialista está entre nós. O que eu tenho em mente e o que o texto vai nos apresentar é o casamento misto. O casamento entre cristãos e não cristãos. O que temos aqui, irmãos, na primeira parte do nosso texto, capítulo 14, são 2 sinais. O sinal da fraqueza de Sansão e o sinal da força do Senhor, do compromisso do Senhor no trato com o seu povo. Capítulo 14, por favor, vamos ler o texto bíblico. Primeiro nós encontramos os sinais de fraqueza de Sansão. E o texto nos diz o seguinte, verso 1, e vamos ler também o 2. Sansão desceu à cidade de Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam esta mulher para ser minha esposa. Os pais de Sansão devem ter tomado um grande susto, irmãos. Sabe por quê? Porque eles receberam Sansão de Deus, com a promessa de que este menino seria o salvador de Israel, exatamente diante do povo
da Filístia. Sansão cresceu ouvindo sobre o seu tempo e sua missão. Mas agora ele volta à sua casa com a notícia: pai, mãe, vou me casar. E a mulher é filisteia. Como é que os pais respondem? Verso de número 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Não há uma mulher para se casar na nossa tribo? Não há uma mulher sequer em todas as tribos de Israel? Por que, Sansão, você precisa ir aos incircuncisos filisteus? A palavra-chave aí é esta: incircunciso. O problema do casamento de Sansão não é se casar com uma pessoa de outro país, de outro povo. O problema é casar-se com alguém incircunciso, com alguém que não carrega no corpo, tampouco no coração, a marca ou sinal da aliança com Deus. O problema não é o casamento entre pessoas de diferentes nações. O problema é que Sansão quer se casar com uma mulher que não tem Iavé por seu Deus. Qual é o perigo prático de se casar com esta mulher? Sansão será tentado a abandonar o seu Deus e a adorar os falsos deuses da sua esposa. Ele escuta o conselho dos pais? Não. Diz o final do verso 3. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ele não é apenas alguém dominado por seus sentidos, ele é alguém que não escuta os seus pais. E aqui ele é um retrato do povo de Israel. Ao longo da narrativa, muitas vezes nós ouvimos o grande refrão do livro, que foi: e mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, deram as costas ao Senhor e foram adorar os falsos deuses. Se lembram do refrão? Ele está aqui. Sansão está dizendo ao seu pai: eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero me preocupar com a aliança de Deus, eu quero esta mulher porque ela me agrada. Ele dá as costas ao Senhor, aos seus pais, e se entrega aos seus sentidos. E isto vai dominá-lo por toda a vida. Mas aqui também encontramos o sinal da força de Deus, do seu compromisso com a igreja, irmãos. Porque de repente chegamos ao verso de número 4. Ele é central para os 2 capítulos. Ele é a chave da interpretação dos 2 capítulos. E você pode grifá-lo se quiser. Porque o texto nos diz o seguinte: seus pais, os pais de Sansão, não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam sobre Israel. Curioso isso. Os pais de Sansão estão tristes e decepcionados porque ele está correndo perigo e cometendo um pecado contra as Escrituras Sagradas. E Deus aparece. O autor sagrado diz que Deus está por trás dos bastidores e que isto vem do Senhor. Preste atenção. Deus não está aqui aprovando o casamento misto. Ele não está aplaudindo Sansão por tomar uma mulher filisteia que não o conhece por esposa. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, é revelando a sua força e o seu compromisso com a igreja. O que ele está dizendo é: Sansão pode me dar as costas,
Os israelitas podem me dar as costas, eles podem desejar se casar com o mundo, mas eu não vou desistir deles. Eu vou salvá-los, não apenas apesar dos seus pecados, mas de maneira curiosa, misteriosa, também através dos seus pecados. E a prova do compromisso de Deus, ou um sinal do compromisso de Deus e de sua força, vem logo a seguir no texto. Porque diz a palavra do Senhor no verso 5 que Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. E quando se aproximavam das vinhas da cidade, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E o que aconteceu? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Sansão está para cometer um pecado. Mas Deus ainda assim está sobre ele. Sansão está se desviando, dando as costas para Deus. Mas mesmo sem querer, Deus está dando a ele uma prova de que ele é o que ouviu dos seus pais e de que ele vai cumprir a missão que recebeu de Deus. Sansão, você vai salvar os israelitas dos filisteus. Quer uma prova? O meu Espírito está sobre você. E o leão não é nada contra o Espírito de Deus. Como é que nós nos apropriamos desse texto, irmãos, ou desta parte inicial do capítulo 14? Eu acredito que aqui há duas grandes aplicações e eu queria muito que você me ouvisse, especialmente os jovens que estão entre nós. Este primeiro ponto é muito importante para vocês. Cuidado com o perigo do casamento misto. Cuidado com os seus sentidos. Cuidado com o seu coração. Cuidado com... Ele é bonitinho. Ela é bonitinha. Ele tem futuro porque está na faculdade X. Cuidado com o relacionamento misto. Ele pode ser uma grande armadilha contra você. Por que devemos ter cuidado, irmãos, com o casamento misto, os dois testamentos? Especialmente a partir do livro do Êxodo e nas cartas de Paulo aos Coríntios. Os dois testamentos nos dizem que o casamento misto enfraquece a nossa adoração, diminui a nossa lealdade a Deus. Casar-se com um não cristão é correr o risco de ser privado desta adoração no futuro. Casar-se com um não cristão é correr o risco de ter o coração dos seus filhos dividido entre muitos deuses. Casar-se com um não cristão é correr o perigo de ter o seu coração prostrado diante de muitos deuses. Casar-se com um não cristão é correr o risco de colocar Deus às margens da sua vida, tirá-lo do centro e se afastar do Senhor. Aos jovens, então, que ainda não se casaram, cuidado com o casamento misto. Não sejam dominados pelos sentidos. Sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não sejam dominados pelo que vocês enxergam apenas com os olhos naturais. Não sejam guiados pelo que vocês sentem no coração. A palavra de Deus nos diz que este coração é muito enganoso e pode nos causar muitos danos. Olhe para além da beleza, para além da estabilidade oferecida. Procure o caráter de Cristo na pessoa com quem você vai se casar.
E aqui eu estou falando não apenas agora para cristãos e não cristãos, mas cristãos e cristãos. Tenha certeza que o seu marido ama o Senhor acima de todas as coisas antes do casamento. Tenha certeza que a sua futura esposa está disposta a viver para Deus antes do casamento. Porque o que pode acontecer, inclusive entre cristãos, é o seguinte: a mulher quer ir fazer missões nas férias e o homem quer ficar à beira da praia tomando água de coco. É um problema, ou não? Então tenha certeza antes. Será que ele ama o Senhor acima de todas as coisas, mais do que eu? Será que ela ama o Senhor acima de todas as coisas, mais do que eu? Aos que já vivem uma realidade de casamento misto, o que é que nós dizemos, irmãos? 1 aos Coríntios capítulo 7, depois você pode ler em casa. O mandamento bíblico é: não se apressem para sair do casamento. Santifiquem o casamento. Santifiquem o vosso marido, santifiquem os vossos filhos. Isso não é torne-os santos. Isto é, seja para eles uma vitrine do Evangelho de Jesus Cristo, viva de tal forma a ilustrar o poder do Evangelho, e espere que o Senhor os transforme ao seu tempo e para a sua glória. Segunda aplicação que posso fazer a partir deste texto, irmãos, inicial, é cuidado com o desespero do pecado. Os pais de Sansão não acreditam na sua escolha. Eles ficam profundamente decepcionados com a notícia de que Sansão vai se casar com uma filisteia. Ficam tristes, resistem, mas atendem. Mas o texto nos diz que eles não sabiam que a situação vinha do Senhor. Em outras palavras, eles não tinham conhecimento do envolvimento de Deus. Pensaram: estamos sozinhos nesta furada, e agora? Não é assim que você pensa muitas vezes. Não é assim que eu penso. Cometemos pecados, colhemos os frutos e pensamos: estamos sozinhos. Somos alvo dos pecados dos outros. Vemos, assistimos à sua devastação e por vezes pensamos: estamos sozinhos nesta. Lembre-se do que o pai e a mãe de Sansão não sabem. Deus está trabalhando para além do que posso ver. Não é o que sabemos que muitas vezes nos encoraja, irmãos. Não é o que vemos com os olhos naturais. Às vezes a situação é caótica, os pecados são terríveis e suas consequências devastadoras. Mas lembre-se disso, cristão. Deus está trabalhando. Há uma mão invisível que passeia por esta vida, que guarda você, protege você e o levará até o último dia. Com ou sem pecado, escute-me, Sansão vai cumprir a sua missão. Ele vai libertar inicialmente o povo de Israel das mãos dos filisteus. Aos trancos e barrancos, eu chegarei lá, você chegará lá, pela graça e para a glória de Deus. Então chore por seus pecados. Colha os frutos amargos das escolhas equivocadas, mas não se entregue aos efeitos e aos resultados dos pecados. Lembre-se, este Deus que me salvou não abre mão da minha vida. Estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Quer um exemplo de como Deus pode usar os pecados humanos para realizar a sua obra de salvação? O Espírito do Senhor desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2. Pedro é tomado pelo Espírito e prega um dos maiores sermões da igreja. E em dado momento ele olha para os israelitas e grita que todo Israel fique certo. O Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo para a glória do seu nome. Sabe o que Pedro estava dizendo, irmãos? Que Deus transformou o ato mais hediondo da humanidade no ato mais belo da salvação de Deus. Vocês estão me entendendo? O maior pecado que poderíamos cometer contra Cristo fizemos. O colocamos na cruz. Matamos o Cordeiro puro de Deus. E no mesmo ato, enquanto o Senhor era crucificado injustamente, Deus salvava a humanidade para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor por isso. Segundo perigo, queridos, que corremos ao longo desta vida, enquanto cristãos, nós enfrentamos o perigo da consagração. Rapidamente, nós temos nesta segunda sessão, segunda metade do capítulo 14 de Juízes, 3 partes menores. A rejeição de Sansão, ou o desprezo de Sansão, diante do voto que fez ao Senhor. O resultado do seu casamento misto e o início da salvação do Senhor. Vocês se lembram que Sansão nasceu sob o voto de ser um nazireu. Nazireu significa consagrado. Ele deveria viver no meio do povo como se estivesse sempre dentro do tabernáculo. Era como se ele andasse dentro da casa de Deus, como se estivesse a todo instante a serviço de Deus. Ele era um nazireu. E porque era um nazireu, ele não podia tocar cadáveres, humanos ou de animais. Ele não tinha permissão para beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Ele também não podia comer comida impura. Ele era um nazireu, foi consagrado a Deus, por isso tinha o cabelo longo, para sinalizar às outras pessoas que ele estava consagrado a Deus. Mas aqui neste texto ele rejeita tudo isso. O autor sagrado nos diz que a caminho da casa de sua futura esposa, um leão vem ao seu encontro e ele o mata. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter procurado o tabernáculo para passar por uma cerimônia de purificação. Mas ele está tão encantado com a mulher de Tímina que ele segue o seu caminho. O texto nos diz que quando ele desceu para se casar com ela, ele se desviou do caminho e foi ver o cadáver do leão. E encontrou dentro do leão mel. Não apenas tirou o mel para comer, mas levou o mel para seus pais. Era comida impura. O texto ainda nos diz que no dia do seu casamento ele deu uma festa, como de costume. E isto significava regada a vinho, 7 dias de muita bebida fermentada. Ele olhou para o leão e disse: isso não é tão importante para Deus. Quando pegou o mel, disse: o Senhor é gracioso. E quando se viu no meio da festa, ele disse: Senhor, é meu casamento. Abre aí uma exceçãozinha, só esta semana. O problema não é o leão. O problema não é o mel de abelha. O problema também não é o vinho, irmãos. Até porque
Estas exigências eram para o nazireu. Nem todo israelita era nazireu. O problema é o coração de Sansão, que desprezou o seu Deus para desfrutar de coisas que lhe eram proibidas. Depois do desprezo, ele vive o seu casamento e ele traz aos presentes uma proposta, um enigma. Por que ele tem essa proposta? Verso número 12, se você quiser me acompanhar. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês é que me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Todo mundo me escuta bem? Beleza. Obrigado, Jesus, também. Está diminuindo. Qual é a proposta, irmãos? Se vocês acertarem o enigma, o que é praticamente impossível porque ele vem de uma experiência de Sansão, eu vou dar a cada um de vocês uma nova roupa de festa. Mas se vocês não acertarem, vocês vão encher o meu guarda-roupa com 30 roupas de festa. Se acertarem, ganham uma. Se errarem, eu ganho 30. Sansão sabe que ninguém pode acertar. Passaram-se 3 dias e ninguém conhecia ou conseguia a resposta para o enigma. Mas de repente, no 4º dia, verso de número 15, os filisteus disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Que situação! Ou você nos conta o enigma, a resposta para o enigma, ou nós vamos acabar com tudo. E o que a mulher de Sansão fez, irmãos? Como diz o bom nordestino, ela moeu. Por 3 longos dias, diz o texto que ela chorou. Verso de número 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, seu cabra da peste. Você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. O coitado de Sansão, encurralado no escanteio, diz: mas eu não contei nem à minha mãe, nem ao meu pai. Eu expliquei, porque deveria explicá-lo a você. Verso 17. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Oh, abençoada! E por fim, no 7º dia, ele lhe contou, porque ela continuava a perturbá-lo. Isso é ou não é o famoso moído, irmãos? Você não me ama, você não gosta de mim. Se gostasse, teria me contado. Falou com os amigos, mas não me disse. E esse negócio foi se arrastando, irmão, se arrastando, se arrastando. Sansão perdeu a paciência e entregou o jogo. E ela, por sua vez, também entregou o jogo, porque estava muito mais ligada ao mundo dos filisteus do que ao coração do seu esposo. Sequer conhecia o seu esposo, sequer sabia do relacionamento que ele tinha com o Espírito de Deus. Com medo, ela revela tudo aos filisteus.
E no último dia da festa, já quase ao pôr do sol, eles chegam e oferecem a resposta. Sansão é tomado de ira e cumpre o que prometeu. Mas isso ele fez, diz o verso 19, ao preço de 30 homens que matou na cidade de Ascalon. Deles tomou as roupas e as levou aos homens que haviam acertado o enigma. Veja só, 30 homens morreram por causa deste enigma. Mas não perca o principal. A questão aqui não é apenas a ira de Sansão. É o que nos diz o início do verso 19. Então, o Espírito do Senhor apossou-se dele. Não é uma questão apenas de ira. É o cumprimento do verso 4. O Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Agora ele encontrou. Os israelitas querem se casar com os filisteus. O seu juiz está numa cerimônia de casamento. Estão tão mundanizados que querem se unir. Deus organiza tudo isto. E no dia do casamento de Sansão, ele começa a separá-los. Ainda bem que ele não desiste do seu povo. Ainda bem que ele não desiste de você, meu irmão. Ainda bem que é o Senhor quem persevera conosco até o fim. Senão, estaríamos vendidos ao mundo, mergulhados em suas ofertas de prazer, paz e prosperidade. O que fazemos com esta parte do texto, irmãos? 3 conselhos práticos sobre a consagração. Não há negligencie. Você vai sofrer por isso. Só hoje, Senhor, eu vou tocar no leão. Só hoje eu vou comer o mel. Senhor, só esta semana eu vou me entregar a estes prazeres. E outra vez, a questão não é o leão, não é o mel, não é o vinho, é o meu coração, irmãos. Por vezes eu faço exatamente o que Sansão acabou de fazer. Eu minimizo as situações de pecado da minha vida. Eu escondo algumas outras coisas debaixo do tapete. Eu finjo que não vi. Eu me lembro sempre da graça de Deus. E vou levando a minha vida sem responsabilidade com a vida consagrada a Deus. E de repente, o gato indefeso se transforma num leão feroz. E machuca profundamente a minha vida. Não negligencie o seu momento devocional. Perca o café da manhã, mas não passe sem ter o seu momento com Deus. Eu não vou ouvir um amém, irmãos. Amém. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Jesus. Não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu passo rapidamente sobre o meu momento com Deus, e eu faço isto, o meu dia não é o mesmo. Não estou espiritualizando as coisas, sabe, irmãos? Porque eu creio que se Deus guardou este bendito homem chamado Sansão, Ele também vai me guardar. Mas por vezes, a minha vida devocional é engolida pelas minhas atividades.
pelo que você precisa fazer, pela organização disto, por aquilo outro. Você passa batido pelos momentos com Deus e o seu coração vai se tornando árido, seco. O pecado já não incomoda mais. As coisas que antes eram sérias se tornam leves. E de repente, irmãos, nós caímos em alguma coisa mais séria. Seria bom então ouvir o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo de número 6. Ele diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, e quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Qual é o princípio, irmãos? Você não pode passar 6 dias da sua semana dando as costas para Deus e chegar ao culto dominical querendo se deleitar na presença do Senhor. Me entendem? Você não pode passar a semana inteira plantando na terra do seu pecado e chegar ao culto dizendo: Senhor, eu quero sair daqui renovado. Não estou dizendo que perdemos a salvação, jamais. Mas nós podemos perder o prazer da salvação, a alegria da salvação, o gozo espiritual desta reunião. De repente o culto fica chato. Você tem mais sono. O futebol fica mais atraente. E o pós-culto se torna melhor do que o culto. E às vezes o problema não é o pregador. Às vezes o problema é o nosso coração. Passe mais tempo na terra do Espírito, lendo a palavra do Senhor, orando sozinho no seu quarto, orando com sua família na sala, lendo e orando com seus irmãos ao longo do seu trabalho, a fim de ter o seu coração consagrado a Deus. Segunda aplicação, ou segundo conselho, irmãos, sobre a consagração que vejo a partir deste texto: cuidado com a soberba da consagração. Alguns irmãos se acham muito consagrados. Conhece alguém assim? O cara parece que é um anjo, né? Uma anja. Tem mais anja, né? Geralmente elas são mais espirituais, ou pelo menos... Mas enfim, parece que estão numa redoma, em algum lugar diferente que não a terra. E talvez foi este o grande pecado de Sansão. Bem, minha mãe e meu pai me disseram ao longo de toda a vida que eu era consagrado. Eu acabei de matar o leão porque o Espírito veio sobre mim, eu estou bem. Eu sou consagrado e ponto final. Meu irmão, lembre-se da conversa que Jesus teve com Pedro antes da crucificação. O Senhor disse: Pedro, você vai me negar. Pedro disse: Senhor, de maneira alguma. Se for preciso, eu vou morrer contigo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar hoje. Irmãos, você quer ser melhor do que o apóstolo Pedro é? Você quer dar uma de espiritual tipo anjo, 4ª pessoa da Trindade? Um dos maiores segredos para proteger o seu coração é reconhecer o seu estado. É reconhecer o que você é capaz de fazer. Você é um pecador salvo pela graça de Deus. Não se esqueça disso. Porque nós somos mais parecidos com Pedro do que gostaríamos. Como disse o reverendo Antônio Carlos Costa, nós temos um caso de amor visceral com o nosso coração. Nós somos apaixonados por nós mesmos.
E por vezes trocamos o nosso Deus pelo que queremos. E se você não lidar com isso, entender esta verdade, você pode ter uma queda e sofrer bastante. Terceiro conselho do texto, irmãos, ou desta porção: não despreze os pequenos cuidados de Deus. Sansão termina o capítulo 14 com 30 mortos. Para alguns parece a maior atrocidade do mundo. Para os que acreditam na Bíblia como inspiração ou palavra inspirada por Deus, nós entendemos que o Senhor estava por trás de todas as coisas. Mas parece vitória pequena, 30 pessoas apenas. Mas é um sinal, irmãos, de que o Senhor vai dar vitória ao seu povo. Por vezes nós negligenciamos os pequenos cuidados de Deus. Não oramos mais pelo que temos à mesa para comer. Não agradecemos a Deus quando o salário cai na conta, porque foi meu esforço. Não nos lembramos que às vezes Deus nos permite bater o carro, outras vezes Ele nos livra. E aí não damos graças a Deus porque foi a nossa habilidade, meu irmão. Abra os olhos do seu coração e veja as muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E em vez de reclamar a vida inteira pelo que você gostaria de ter, louve a Deus pelo que Ele já deu a você. Há muita coisa boa que Deus nos deu. A maior de todas, o seu Filho amado na cruz do Calvário. Vamos para frente, irmãos, porque o tempo é sempre contra o pregador. Terceiro perigo que enfrentamos ao longo desta vida, o perigo da acomodação. Eu vou andar um pouco mais rápido. Vou narrar o texto para vocês e ler apenas as porções principais. O que nós temos na primeira metade do capítulo 15 de Juízes são 3 revoltas. A revolta de Sansão, a revolta dos filisteus contra Sansão e a revolta dos israelitas também contra Sansão. A terceira é a pior delas. Mas o texto começa nos dizendo que a situação do casamento de Sansão se resolveu. Ele não teve noite de núpcias com sua mulher, irmãos. Passou 7 dias brincando de enigma e de não sei o que, perdeu. Brigou com os camaradas, foi bater em casa, disse: pai, não quero mais essa mulher não. 7 dias depois, 10 dias depois, 15 dias depois, a raiva passou. Ele disse: eu vou à casa da minha mulher. Verso de número 1, tragédia grande. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um presente de dia dos namorados, um cabrito. Sugestão. No caso, poderia ser um bode. E ele disse ao seu sogro: eu vou ao quarto da minha mulher. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Por quê, irmãos? O quarto estava ocupado por outro camarada. Verso 2. Eu estava tão certo, Sansão, de que você a odiava, que eu a dei ao seu amigo. Pense numa cena, irmãos. Não teve nem noite de núpcias. O camarada passou 10 dias em casa pensando: meu Deus, eu perdi a bênção. Quando ele chega, outra vez é traído e enganado pelos filisteus. Resposta do seu coração: revolta, ira. Sabe o que ele fez? Verso de número 4. Ele capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Traduzindo, ele quebrou a economia daquela cidade
provavelmente por um ano inteiro. Todo o dinheiro da cidade estava depositado ali. Plantações disso e daquilo. Sansão queimou tudo. Qual foi a resposta deles? Revolta. Se revoltaram contra Sansão, mas foram para a casa de sua esposa. E o que fizeram? Tocaram fogo. Esses camaradas não são boa peça. Tocaram fogo nela, acabaram com o marido, acabaram com tudo. Sansão ficou sabendo, se revoltou outra vez. E diz o verso de número 8, que ele os atacou, sem dó nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna, escondido. Revolta e mais revolta. Pecado contra pecado. É um acúmulo de pecado e os efeitos são terríveis. Mas o pior de todos eles está agora por acontecer. Os filisteus entram em Judá, terra dos israelitas, a tribo mais forte de Israel, e querem lutar. E os judeus não lutam. Perguntam: o que vocês estão fazendo aqui? Sansão acabou com a nossa cidade, nós queremos acabar com ele também. O problema é Sansão. Nós vamos entregar Sansão nas mãos de vocês. Eles vão à caverna e conversam com Sansão. Verso de número 11, o verso que lemos inicialmente. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos causou? Conseguem perceber o que está acontecendo? Os israelitas estão contra o seu Salvador e a favor dos seus inimigos. Eles estão para entregar Sansão de mão beijada nas mãos dos filisteus. Por quê, irmãos? Timothy Keller explica assim em seu comentário: a escravidão dos israelitas agora é muito mais profunda e completa do que foi antes, diante dos outros povos. Sob o domínio passado, muitas vezes político e militar, eles chegavam a clamar e pedir por salvação. Mas agora, os israelitas sequer percebem a escravidão, porque ela se apresenta apenas como acomodação cultural e religiosa. Os israelitas não clamam por salvação, porque adotaram os valores e os deuses dos filisteus. Se adaptaram ao estilo de vida deles. E como Sansão, estão loucos para viver um casamento com a Filístia. Provavelmente, porque esperam subir na vida. Se venderam, se deixaram dominar, se acomodaram ao mundo. Será que nós corremos esse perigo, irmãos, de acomodação? Claro que sim. E por isso precisamos cuidar de duas esferas muito importantes da nossa vida: a nossa igreja e a nossa família. Enquanto igreja, somos muito tentados por este pecado, a acomodação cultural. Sabe por quê? Porque queremos ser relevantes. Palavra que está na moda. Nós queremos ser importantes na cidade de João Pessoa. Nós queremos que as pessoas, crentes e não crentes, falem da nossa igreja. Como os cristãos são relevantes. Mas sabe, irmãos, ao longo dos últimos séculos, este desejo por ser relevante quase que solapou a igreja. Os grandes teólogos, pastores, professores de seminário, com o desejo de serem relevantes, começaram a cortar o evangelho, diminuir a mensagem, saltar alguns pontos que ofendiam os seus ouvintes, porque queriam ser
relevantes. Nós corremos este perigo. Aliviar na mensagem, saltar este ou aquele trecho, não falar deste ou daquele pecado, não confrontar, oferecer, como me disse uma irmã hoje, apenas conforto. Que o Senhor nos livre, irmãos. Não fomos chamados para a relevância cultural. Fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo às nações. Não quero ser aceito pela cidade, pelo governador, pelo prefeito, pelo vereador, por fulano, por Beltrano. Eu quero estar bem diante de Deus. E para estar bem diante de Deus, eu tenho que ter compromisso com este livro. Ainda que você não goste, ainda que muitas vezes nem eu goste de algumas porções ou verdades bíblicas, porque são mais difíceis do que outras. Como família, nós sofremos este mesmo perigo, irmãos. Acomodação. Às vezes porque não queremos sofrer mesmo. Às vezes porque não queremos criar problema no trabalho. Às vezes porque não queremos ser perseguidos na família. Não, eu vou evitar pregar o Evangelho aqui. Eu vou me parecer mais com eles. Eu vou fechar a boca. Não, porque senão eu vou criar um problema. Não quero sofrer. E às vezes porque gostamos mesmo da proposta do mundo. Quem não gosta de prosperidade, paz, saúde? Então nós começamos a comprar as ideias. Pouco a pouco vamos nos afastando de Deus e de Sua palavra. E muito rapidamente nos encontramos mergulhados, envolvidos, cercados por todos os lados dos valores e dos ídolos mundanos. Mas é como coloca o Dr. Michael Wilcock. Escute isto. Nunca existirá uma harmonia perfeita entre a igreja e o mundo. Onde não há conflito, é porque o mundo já tomou a igreja por inteiro. O Evangelho é supracultural, deve ser pregado a todas as culturas, mas na maioria das vezes ele é contra a cultura. Nem tudo na nossa cultura é ruim. Nem tudo é do demônio, como falamos. Muita coisa é dádiva de Deus. Os nossos ritmos, as nossas comidas, como falamos. Mas muito da nossa cultura está manchada pelo pecado. E por vezes, nos acomodamos ao mundo. O que devemos fazer, irmãos? Renovação da mente pela palavra de Deus. Por exemplo, Tiago 4,4 nos diz o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quem é louco para falar algo desse tipo, irmãos, nos nossos dias? Por que Tiago é tão duro? Porque a salvação das pessoas está em jogo. Porque a bênção espiritual de vocês está em jogo. O que ele está dizendo é: se vocês forem amiguinhos do mundo, vocês se tornarão adúlteros espirituais e não vão desfrutar das bênçãos celestiais. Qual deve ser a nossa resposta, irmãos? Guerra. Guerra espiritual. Nós devemos fazer guerra contra os valores, contra as ofertas e contra o estilo de vida do mundo pagão à nossa volta. Eu não estou pensando em ferir pessoas.
Eu estou pensando em ferir o meu coração. Não imagine nem por um momento que eu estou dizendo: mate os cidadãos brasileiros, vamos fazer uma revolução. Não. Eu estou dizendo: morra. Todos os dias. Morra. Porque para desfrutar da vida abundante que Jesus oferece, nós antes precisamos passar pelo caminho do discipulado. E o que ele disse aos seus discípulos: vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmos. Tomem a sua cruz e só depois sigam-me. Sabe o que é isso, irmãos? Morte. A cruz não era símbolo de amor, era símbolo de morte. A vida abundante do Evangelho é precedida por morte. Eu e você precisamos morrer todos os dias, a fim de viver a vida de Deus e para a glória de Deus. E sabe, se eu e você morrêssemos mesmo para este mundo, nós faríamos muito mais para a glória de Deus. Nós gastaríamos menos com a moda. Não seríamos obrigados a ter este ou aquele celular, irmãos. Não. Os valores do mundo não ocupariam mais o nosso coração. Pouco nos importaria vestir esta ou aquela marca, ir a este ou aquele lugar. Por quê? Porque Cristo se tornou tudo para o nosso coração. E se eu já sou livre, não sou mais escravo desta cultura pagã, se eu tenho liberdade em Cristo e não preciso mais viver desta ou daquela maneira, gastar com isso ou com aquilo, eu posso viver para a glória de Deus e fazer muito mais para Deus. Mas não fazemos, porque muitas vezes o mundo invadiu as nossas casas, a nossa igreja, o nosso coração. Nos acomodamos ao mundo. Para terminar, irmãos, o último perigo que enfrentamos ao longo desta vida, segundo este texto, é o do orgulho próprio. Por vezes nós voltamos a esta mesma tecla, e não é porque eu quero, é porque Deus quer tratar conosco. Então nós tratamos disso em Gideão, nós tratamos disso, eu acho que em Abimeleque, também tratamos disso nas últimas mensagens, e agora vamos tratar de novo. Os israelitas estão numa conversa com Sansão, numa conferência. E tudo que Sansão quer saber no final do verso de número 12 é o seguinte: vocês vão me matar ou não? E os israelitas dizem: não, nós não vamos matar você. Vamos fazer aqui um trato. Quem vai matar você é os filisteus. Nós vamos amarrar você, embrulhar de presente e entregar para eles. Deste sangue não seremos culpados. Muito bons amigos estes. Prendem Sansão, amarram Sansão e o levam aos filisteus. E quando os filisteus avistam o grande líder de Israel, diz o verso 14: quando iam chegando a Lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. E encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Perceba isto. Os filisteus estão cantando a vitória antes do tempo. Sequer levantaram uma espada.
não fizeram nada. Os israelitas estão tão vendidos que eles entregam Sansão de mão beijada. Então eles celebram e gritam. Mas de repente algo acontece, ou alguém aparece. O Espírito Santo de Deus apossou-se de Sansão. Eles não esperavam pelo Espírito Santo de Deus. Eles aguardavam por Sansão. Mas o Espírito parece ter chegado primeiro. E ao chegar, o tomou de poder e o ungiu para realizar esta matança. 1000 homens caíram num dia só. E aí eu queria chamar a sua atenção para 2 informações importantes. A primeira delas é que Sansão é sim um líder do povo de Deus. E ele salva inicialmente o povo de Deus das mãos dos filisteus, mas isso ele o faz com um objeto proibido. A queixada de um jumento obviamente morto. Ele não podia usar aquele objeto. E por que temos isto aqui, irmãos? Para fortalecer o nosso coração. Deus usa homens e mulheres pecadores para realizar a sua obra. Outra nota muito importante. De onde vem a força de Sansão, hein? Como foi que ele venceu o leão no capítulo 14? O Espírito Santo de Deus. Como foi que ele matou 30 homens em Ascalon? O Espírito Santo de Deus. Como foi que ele feriu agora 1000 homens filisteus? O Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. A força de Sansão não é dele. Ela vem de Deus. Por que quero frisar isso, irmãos? Porque nós aprendemos desde a tenra idade que Sansão é uma espécie de Rambo gospel. Não é assim? Ele é o cara forte. Todo mundo o conhece assim. Ele é o homem alto, forte, todo mundo teme Sansão. Mas se ele era tão forte assim, por que Dalila, no capítulo seguinte, precisou perguntar a Sansão, de onde vem a tua força? Se ele era tão forte assim, por que os israelitas não o seguiram inicialmente? Se ele era tão forte assim, por que a Bíblia nos diz, toda vez que ele opera uma salvação, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele? Pasmem vocês, mas provavelmente ele era tão forte quanto o pastor. Quem sabe tão magro quanto você. Provavelmente ele era magro e fraco, aos olhos dos homens incapaz de realizar o que realizava. Mas por que realizava o que realizava? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E nós temos uma prova disto no final do nosso texto. Ele derrota os mil homens da Filístia, mas se vê esgotado com sede. E quase vai à lona. Não vai. Porque diz o verso 18. Ele clamou ao Senhor. Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos. Isto é o que o torna célebre, irmãos. Não são suas vitórias. Isto é o que o coloca na galeria de fé, ou da fé, de Hebreus capítulo 11. Não foi porque ele derrotou 100, 1000, 30, 20, não! A razão pela qual o seu nome figura entre os heróis da fé é porque ele era fraco o suficiente para dizer: Deus, eu preciso de ti. Isso é uma declaração de fé, de dependência, de fraqueza humana e de necessidade pelo socorro de Deus. Prontamente diz o texto que Deus atendeu a sua oração, ele deu água, ele recobrou o ânimo e seguiu a sua história como juiz de Israel. Por que temos este texto aqui, irmãos?
por muitas razões. Mas eu diria que Ele está aqui para corrigir o nosso entendimento, para encorajar o nosso cristianismo e para matar o nosso orgulho próprio. Como assim? Uma pergunta, e a partir dela vou explicar. Deus pode usar um homem pecador? E se sim, por que Ele o faz? Por que Deus usa um homem que rejeita a sua consagração? Por que Deus usa um homem que é dominado pelos seus sentidos? Por que Deus usa um homem que mata os seus inimigos com um objeto proibido, irmãos? Por quê? Por que Deus usa pecadores? Por que Deus se utiliza de você? Por que Deus está agora falando ao coração de vocês através de mim, um homem pecador? Sabe por quê, irmãos? Deus usa homens pecadores para exaltar sua livre e soberana graça. Um estudioso por nome de David Jackman escreve o seguinte, eu queria que você escutasse isso, já estamos chegando ao final. E esta é a grande festa. A graça de Deus é um tiro no nosso orgulho. E uma bomba que explode o nosso desânimo. O livro de Juízes é um livro de graça, de misericórdia não merecida, assim como toda a Bíblia. Isso não significa que podemos viver como queremos, ou que não sofreremos as consequências dos nossos pecados. Mas este fato aponta para uma verdade bíblica. Deus realiza a sua obra através de homens pecadores como nós. Percebe o ensinamento? Primeiro, David Jackman diz que a graça de Deus é um tiro no nosso orgulho. Deus não abençoa esta pregação porque eu sou bom, irmãos. Deus não prospera o seu trabalho porque você é bonzinho. Deus não abençoa as obras das nossas mãos porque somos perfeitos, não. Deus abençoa o que fazemos por sua graça. Ao mesmo tempo, esta graça, que é um tiro no nosso orgulho, é uma bomba que explode o nosso desânimo. Você já se perguntou, será que Deus pode usar a minha vida? Um homem, uma mulher tão pecador, pecadora? Já se fez esta pergunta? Recentemente eu fui visitar a casa de um irmão, e lá pelas tantas ele se aproximou e disse, pastor, às vezes eu me sinto um pecador terrível. Por vezes me sinto indigno da salvação e do serviço cristão. E eu me armei por dentro para pregar, mas foi ele quem pregou para mim. Ele me interrompeu e disse, a minha alegria, pastor, é que quando eu vou ao culto domingo, o meu pastor se apresenta como um pecador. Isso enche o meu coração de alegria e tira um peso dos meus ombros terríveis. Você já imaginou, irmãos, se eu chegasse aqui e dissesse, Deus só pode usar homens perfeitos, mulheres perfeitas que jamais erram? Como você viveria sob o peso terrível de uma escravidão farisaica, religiosa, legalista? Deus pode usar Sansão, meu irmão. Deus pode usar Davi. Deus pode usar Moisés. Deus usou Pedro. Deus usou Paulo. Deus usa Renan. Deus pode usar você para exaltar a sua glória e a sua graça. Mas por que Ele nos permite fracassos, irmãos? Fraquezas. Também já se fez essa pergunta? Por que Deus permitiu a sede de Sansão? Para fazê-lo clamar, irmãos. Outra vez, Ele permite algumas fraquezas na minha e na sua vida para matar o nosso orgulho e para treinar o nosso coração na dependência. Por vezes nos sentimos superiores.
melhores. E de repente escorregamos, falhamos, voltamos aos mesmos erros de ontem. Sabe por que Deus permite isto? Para lembrar você e o pastor, não somos melhores do que as pessoas para quem ministramos. Não somos melhores do que as pessoas com quem ministramos. Não somos melhores do que nenhum pecador que está lá fora. Somos pecadores, salvos apenas pela graça de Deus. Mas Ele também permite as nossas fraquezas, porque Ele quer nos trazer para perto. É por isso que talvez você estancou neste deserto e está clamando por água. É por isso que você talvez esteja passando por este problema. Porque Deus está chamando o seu coração para perto e está dizendo: venha como Sansão veio. Clame por socorro. Eu cuidei do meu povo no deserto, na travessia. Cuidei de Sansão agora, depois desta batalha. E cuidarei de vocês até o último dia. Por vezes, irmãos, a nossa vida é cercada por perigos. Talvez a sua não seja hoje uma brincadeira de criança ou de um adulto que nos permitiu um momento muito abençoado. Talvez a sua vida se pareça muito mais com um campo minado ou com um campo de trabalho forçado. Há perigos por toda parte e eles sobrecarregam o seu coração, apertam você, impõem medo sobre a sua vida. O que você faz? O que eu fiz na guerra da Jujuba? Eu procurei o cara mais forte da festa. Pena que ele fugiu, mas eu o procurei. Seja qual for o perigo da sua vida hoje, se esconda em Cristo Jesus. Corra para debaixo das suas poderosas asas. Ele vai cobrir você, proteger você e levá-lo até o último dia. Como é que eu sei disso, irmãos? Ele já fez o mais difícil. Ele veio a este mundo e quando a cruz se colocou diante dele, ele não fugiu. Ele foi à cruz sem nenhum pecado, mas para cobrir os nossos muitos pecados. Se ele fez o mais difícil, é certo que ele fará o mais fácil. Caminhará conosco todos os dias desta vida, nos libertando e nos salvando muitas vezes deste relacionamento hostil que por vezes se torna atraente com o nosso mundo, com os seus valores e os seus deuses. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.